Nessa nossa quarta aula do curso de AutoLisp, nós vamos estudar variáveis de ambiente. O que vem a ser uma variável de ambiente? O AutoCAD, quando executa suas funções, eles têm algumas condições já pré-definidas. Por exemplo, na última aula, quando nós inserimos esse símbolo de legenda, não sei se vocês se lembram, daqui a pouco eu vou mostrar, ele foi desenhado originalmente, esse círculo e essa linha cortando o círculo, eles estavam na cor branca, tá ok? Quando eu inseri aqui, eles vieram com a cor vermelha. Por quê? Bem, todos sabem que quando tem um bloco, se eu quero separar as entidades, eu dou um explode, tá ok? Aqui simplesmente o comando X aqui no meu computador. Então eu verifico aqui as condições originais. Eu tinha aqui um atributo, se eu dar um editar aqui, um add, né, no meu atalho de teclado, eu acesso o comando ddedit, né, que me fornece aqui o tag do elemento, o código, ok? Isso são as condições, as características intrínsecas ao atributo. Mas existem aquelas características que são intrínsecas a todas as unidades, como por exemplo o layer, a cor, a elevação. E aí migramos para entidades específicas, textos vão ter altura, né, vão ter estilo e assim por diante. Então, essas características das entidades, de cada entidade do AutoCAD, elas existem em função de algumas variáveis que determinam como essa entidade é criada. Por exemplo, quando eu inseri aqui, criei esse atributo teto, né, se eu clicar nesse elemento aqui na caixa de propriedades, né, aqui com Ctrl 1, número 1, você liga e desliga, tá ok? Só informação adicional. Quando eu clico nesse elemento, ele me fornece as características. A cor, neste caso, o layer, onde ela está desenhada, o tipo de linha. Então essas aqui são as características intrínsecas de todas as entidades, né? São características incomuns. E quando eu executei lá o meu comando, né, o comando leg, que inseriu esse elemento, ele foi inserido no layer atual. Repare que quando eu clico aqui nessa entidade teto, ele está no layer 0. Tá ok? Da mesma forma, esse círculo aqui também está no layer 0. E como mais uma informação adicional, quando os elementos de um bloco estão no layer 0 e com a cor by layer, quando você insere esse elemento em qualquer lugar, primeiro, o elemento, o bloco que você está inserindo vai pertencer ao layer atual. As entidades dentro desse bloco continuam nos seus layers originais. Então, quando eu fiz esse bloco, está tudo no layer 0. Quando eu inseri o bloco, ele estava aqui no layer 50 legendas. Tá, ok? Por isso que ele assumiu aqui, no caso, o círculo, a cor vermelha, e o texto, né, o círculo e a linha, e o texto permaneceu na sua cor original, porque ele tinha uma cor fixa, a cor verde. Enquanto que a linha, né, as linhas, o círculo e a linha, eles estão com a cor by layer, ou seja, eles vão exatamente assumir a cor do layer aonde o bloco for colocado. Tá ok? Só para explicar a lógica da coisa. O que eu estou interessado em saber mesmo é se é possível eu manipular essas variáveis durante a execução do AutoLisp. Tá ok? Por exemplo, você pode ter um símbolo que você está inserindo, que é um símbolo de pilares, com atributos, e você precisa ficar controlando o layer atual antes de inserir. Tá ok? Então, a proposta é que o nosso programa ele também já determine o layer aonde esse elemento vai ser inserido. Então, durante a execução, ele vai mudar para o layer desejado, vai inserir o bloco naquele layer que você determinou e em seguida vai voltar ao layer original. Ok? Vamos ver como fazer essa manobra. Para que a gente execute, é preciso ter um conhecimento, que é exatamente o objeto dessa aula, que são as variáveis internas. Quando o AutoCAD diz para mim que o layer atual é 50 legendas, significa que existe uma variável que configura o AutoCAD, que determina que o layer atual seja esse. Essa variável se chama, neste caso, CLayer. No caso dessas variáveis de sistema, né, variáveis de ambiente, você não entra com aquele ponto de exclamação, por exemplo, CLayer, que seria a lógica, né, pelas aulas anteriores. Tá, ok? Essa variável não existe dessa forma. Você teria que digitar CLayer, que é exatamente o nome da variável, que também é o nome do comando
que você modifica essa variável. E ele responde, olha, o novo layer, né, o layer atual é o 50 legendas. E entre com um novo valor para cLayer. Esse cLayer é exatamente a variável interna que controla o layer atual. Tá, ok? Se eu vier aqui mudar para um outro layer, como dos textos, né, usando aquele truquezinho da seta aqui, né, do teclado, eu repito o comando anterior e ele me diz que essa cLayer agora mudou para como dos textos. Tá, ok? O AutoCAD possui milhares de variáveis internas, mas muitas delas influenciam diretamente na atuação de cada comando. Tá? Vamos tomar, por exemplo, aqui eu vou dar um mirror, né, vou espelhar esse bloco aqui explodido. Eu vou no comando mirror, que no meu teclado é Mi, ok? Seleciono os objetos, vou traçar um eixo vertical, um ponto aqui e outro aqui. Repara o que aconteceu. Enter. No caso aqui, eles foram rebatidos, mas o texto ele não ficou invertido, né? No caso aqui um atributo, mas seria o mesmo comportamento para texto, tá, ok? O fato de, durante o comando mirror, rebater ou não textos é controlado por uma variável. Por exemplo, essa variável se chama mirText. O nome das variáveis sempre tem a ver com o comando que ela significa, mirText, né? Espelhamento de texto. Se eu dou Enter, eu vejo que o valor está em 0. 0 para o Autolisp, para o AutoCAD, né? O valor 0 significa off, desligado. E eu vou mudar para 1. Ok? E vou executar o mesmo comando mirror, Mi, seleciono o objeto, vou rebater para cá agora. Marco o eixo, Enter, e os textos foram invertidos. Isso acontece com todos os elementos em todas as situações do programa. Se eu vier aqui, por exemplo, configurar, né, as minhas cotas, né, o que eu estarei fazendo quando eu entro aqui em Modify, cada vez que eu clicar aqui, der um valor para um determinado elemento, ele vai associar esse valor a uma determinada variável. Como vocês já perceberam, há uma infinidade de variáveis, né? Cada símbolo desse aqui, em cada caixa de diálogo de todo o programa, ele tem a ver com diversas variáveis. Tá, ok? Quando eu dou o comando Insert, e ele já preenche aqui com alguns valores, esses valores estão armazenados em variáveis. Tá, ok? Então o AutoCAD ele é todo feito de variáveis, para efeito de controle interno. Para ter uma ideia de quantas variáveis, né, das variáveis do AutoCAD, eu daria com o comando setVar. Né? Set significa exatamente estabelecer, né? Determinar o valor. Né? Então, setVar seria estabeleça o valor da variável. É um comando do próprio AutoCAD. Eu dou Enter e ele pergunta qual é o nome da variável que você quer saber. Aí, se eu nessa hora responder com interrogação, né, que seria essa opção aqui que vem alternativamente ao mirText, ele pede para você entrar com o nome da variável. Tá, okay? Se você aceitar asterisco, asterisco em programação quer dizer sinal de vezes, né, no caso de operações matemáticas, e quer dizer tudo também. Né? Então eu vou colocar asterisco, que já é o default, né, tá entre os sinais de menor e maior, então simplesmente teclo Enter, e ele vai me emitir uma lista de todas as variáveis que o AutoCAD possui internamente. A maioria delas, com certeza, a gente controla, como eu falei, de forma indireta, né? Mas o conhecimento de algumas delas é muito importante. Tá, okay? A gente vai ver as principais ao longo desse curso, durante a execução de programas. Tá, ok? Então, setVar, eu pesquiso a variável ou mudo o valor dela. Tá, ok? E dentro do Autolisp, como é que isso funciona? Dentro aqui do nosso comando leg, né, eu vou desejar que esse bloco seja inserido no layer revisões, por exemplo. Tá? Não tem muito a ver com o uso efetivo, tá? Mas vamos colocar esse layer aqui como revisões. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, ele vai voltar para o layer que estava anteriormente. E lá no Lisp, o que eu vou fazer? Vamos voltar lá no Lisp, no editor. Imediatamente antes de executar o comando, é interessante que você mude o layer. Então como é que você faz isso? Você dá um Enter aqui, cria mais um comando, né? Cria mais uma etapa antes da próxima, abre o parênteses e diz setVar, e aí você tem que saber o nome da variável. Neste caso, cLayer, fecha aspas, e eu vou dizer para ele, aspas também porque é um texto, né? Revisões. É o layer que ele vai tornar corrente antes de inserir efetivamente o bloco. Vamos salvar. E aqui, a primeira vez eu vou ter que carregar o meu Lisp, né?
Aqui o nosso Lisp 01, load, close. Agora eu tenho o comando K, que eu posso carregar automaticamente. E eu vou fazer o comando lag. Reparem que o ler atual é ler cômodos. Quando eu der o comando lag, ele não aparece aqui durante a execução de Lisp a mudança. Tá? Mas quando eu clico no ponto da legenda, eu coloco o código do teto A, B. E se eu clicar agora no bloco, eu vejo que ele está inserido no ler revisões e também que o ler atual passou a ser o ler revisões. Só que eu diria até que na maioria dos casos a gente não deseja que o ler atual seja modificado. Ok? Então o que a gente faz lá no Lisp? A gente lê o ler atual, guarda em uma variável, não agora uma variável de ambiente, mas uma variável criada por nós com o comando setKey. Muda o valor da variável cLayer, que controla o layer atual, current layer, executa o comando e depois devolve para a variável cLayer o nome que está armazenado naquela variável. Tá, ok? Muito simples. Como funcionaria isso? Antes de mudar de layer, tá? Ao longo do curso também a gente vai ver a importância de avaliar a ordem, tá, que as coisas devem acontecer, tá, ok? Tudo é baseado numa sequência lógica, você vai ter que estar sempre atento a isso, tá? Se você não tiver muita familiaridade com programação, eu aconselho você a ler algumas publicações sobre algoritmos, tá, ok? Fluxogramas de processos e assim por diante. É um conhecimento bem intuitivo, mas vale a pena dar uma olhada nisso, tá, ok? Então o que eu fiz? Eu fiz um setVar, só que antes de executar essa mudança, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra sequência de ações. Eu vou fazer setKey, eu vou chamar uma variável de Laymo, tá, ok? É um nome que eu uso comumente, tá? E é uma coisa interessante que vocês procurem usar variáveis de mesmo nome, assim, essas variáveis de ambiente, coloca sempre o mesmo nome, que aí em todos os programas você vai copiar de uma para outra, Quando você for fazer outra função, você vai copiar trechos de outras funções e fazer algumas alterações criando novos comandos, tá, ok? Então é interessante. E além disso, às vezes você vai fazer um programa e para não ficar criando um monte de variáveis com nomes diferentes, para armazenar a mesma informação, é interessante que vocês adotem um padrão, tá, ok? Eu adoto o Laymo, sempre chamo disso. Então eu faço com que essa variável seja o que? Seja o valor armazenado na variável cLayer. Para dizer isso para o Lisp, eu abro um parênteses e digo getVar, tá? GetVar, get de pegar, de solicitar, var de variável. Então getVar é exatamente um novo comando que a gente vê, que ele capta qual o valor de uma determinada variável. Que variável? Abro aspas, cLayer, fecho aspas e fecho parênteses aqui. Então eu armazenei na variável Laymo o valor da variável cLayer, tá, ok? GetVar, ok? GetVar seria um comando em Lisp, getVar seria o comando para obter uma variável e setVar o comando para alterar uma variável, tá, ok? Então é simples agora. Eu guardei no current layer, no cLayer, o valor do layer atual, mudei o layer e como é que eu faço para voltar agora? Eu copio esse trecho aqui, Ctrl C, e depois que ele executa o bloco, e aqui os valores já foram armazenados, então ele vai prosseguir o comando. Quando eu chego aqui, ele já deu os valores, terminou. Então o que eu vou fazer agora? Vou aqui depois da inserção do bloco, que foi completa até os valores dos atributos, aqui é um comando completo do AutoCAD, dou Enter e em seguida copio, Ctrl V, tá, ok? Agora eu faço o que? SetVar cLayer, faça com que a variável cLayer passe a ser o que? O Laymo. 2 cliques aqui, ele seleciona a palavra, Ctrl C. Se eu der 2 cliques aqui em revisões, ele vai selecionar só o nome, tá, ok? Se eu der 2 cliques aqui no início, um pouco antes das aspas, ele seleciona todo o conjunto de aspas, todo o conjunto entre aspas. Então agora eu dou Ctrl V e sobrepõe o layer atual com o layer anterior. Beleza? Vamos salvar aqui e vamos testar. Ok? Sempre interessante testar imediatamente os programas que você vai executando em cada uma de suas fases. Ok? Não pense em desenvolver um programa inteiro para depois testar. Vai testando cada etapa, checando o valor das variáveis e os resultados que vão sendo obtidos. Bem, para fazer o teste aqui eu preciso mudar o layer atual, colocar um layer qualquer aqui,
modificar primeiro, para carregar novamente o arquivo que eu modifiquei, e leg no teclado. Entro com ponto de inserção, vou colocar um ponto, A, B. E olha, ele permanece agora no ler achuras. Clicamos no bloco e vemos que o bloco está no ler revisões. Tá ok? Então, o tempo inteiro a gente está manipulando dentro do Lisp essas variáveis. Tá ok? Vamos ver mais uma aqui para completar essa informação aqui, agora especificamente referente a blocos com atributos. Tá ok? Quem domina blocos com atributos domina outro tipo de blocos. Tá ok? Então, eu vou avaliar pela situação um pouco mais complexa. Se eu for inserir, comando I, né, o bloco chamado legenda, eu clico aqui, né, ele pede para especificar o ponto, né, coloco o ponto aqui, eu estou inserindo o mesmo bloco, agora pela maneira do AutoCAD, tá ok? Sem usar o Lisp, eu inseri o bloco, marco o ponto de inserção, e ele pede aqui embaixo, na linha de comando, né, quem está com Dynamic Input, ele pediria aqui no próprio cursor do AutoCAD, né, ele pede a informação, código do teto, A, código do piso B. O fato de ele ter pedido as informações aqui, ou Dynamic Input, ele tem uma variação, que acontece exatamente em função de uma outra variável, que seria attdia, Attribute Dialog, tá ok? attdia. Se eu digitar Enter, eu vejo que ela está com valor 0, ou seja, desligada. Eu vou mudar para o valor 1. E vou executar o comando insert, mesma coisa, vou inserir o bloco aqui, dou Enter, e olha o que acontece. Em vez de ele me pedir as informações lá embaixo, ele pede aqui através de uma caixa de diálogo. Deixando nesse valor aqui, né, da forma como está aqui, o que aconteceria se eu inserisse pelo comando leg? Tá, ok? Vou dar OK aqui, vou dar o comando leg. Quando eu marcar o ponto aqui, ele vai pedir A, B, né? E ele vai entrar, ele não vai terminar o comando, ele vai abrir a caixa de diálogo e se solicitar a informação, quando eu der OK, ele ainda vai dar uma mensagem de erro, que seria aqueles valores teto e piso que eu botei, como se eu estivesse completando o comando, né, essa sequência final aqui. Só que aqui ele já, nesse momento, ele abriu a caixa de diálogo e eu entrei com os valores. Quando eu der OK, esse resto de comando passa a não ter mais sentido. Tá ok? Então dá um bug. Então eu preciso ter o cuidado também de prever essa situação. O que eu faço? Antes de inserir, né, de processar o comando insert, eu vou fazer um outro armazenamento de variável. Vou criar uma variável setKey. Essa variável também eu tenho um nome que eu sempre uso para ela, que seria o attmo, né? Mo significa mode para mim, né, o modo como ela está definida, e essas três letras aqui, o que a variável significa. Tá, ok? Só para vocês entenderem de onde que vem esse nome esdrúxulo ali, leimo e attmo. Tá? Attribute text mode. O que ele vai ser? Vai ser o getVar, a variável attdia. Pego o valor da variável atual, guardo uma variável e antes de executar eu falo setVar attdia. Aqui para atribuir o valor da variável, que no caso é numérica, tá? Eu não uso aspas, tá ok? São algumas regrinhas que a gente tem que aprender, tá? Mas se você esquecer de botar aspas, ele vai dar uma mensagem de erro, vai indicar onde que está o engano, tá certo? Então eu vou lá, mudei, desliguei a abertura de caixa de diálogo e em seguida eu devolvo setVar attdia, o valor armazenado na variável attmo, tá ok? Salvo o meu programa. Reparem que se eu pedir o comando insert, né, ok aqui, ele ainda está pedindo na abertura da caixa de diálogo. Carrego o Lisp modificado. Se eu usar o comando insert agora, ok, né, e ele pede na caixa de diálogo. Se eu usar o comando leg, vai marcar o ponto da legenda, vai pedir aqui embaixo, tá ok? Mas se eu usar o comando insert novamente, ele volta a abrir a caixa de diálogo. Quer dizer, ele desligou temporariamente essa função só para executar o comando e depois devolver o valor original que ela estava. Que é importante a gente não ficar mudando o status de operação do usuário, tá ok? Senão ele vai ter o trabalho de voltar, então acaba tendo dois passos e a função perde um pouco o sentido de automatização, que é o que a gente pretende, tá certo? E só para finalizar essas informações iniciais, que eu acho as mais importantes, existe uma outra variável que eu também costumo utilizar bastante, que é a variável que armazena
o modo como está o nosso OSNAP, tá ok? Isso é muito importante, porque às vezes o que acontece, eu estou com meus OSNAPs ligados, né, endpoint, interseção, perpendicular, aquela coisa toda, e quando eu vou inserir o bloco automaticamente, ele pode eventualmente pegar uma entidade que está próxima e usar um endpoint, e aí o bloco sai da posição ideal, tá ok? Por quê? Porque quando a gente especificou aqui o ponto 1, né, eu estou dentro do comando insert e marquei o ponto 1. Mas aqui o ponto 1 eu marquei de uma forma absoluta. Aqui ele vai pegar uma região próxima de onde a gente marcou, porque esse ponto ele efetivamente pego pelo comando, né, numa etapa posterior de quando eu marquei o ponto. Tá certo? Isso pode dar alguma interferência fora de posicionamento. Então o ideal aqui é que sempre que a gente for dar um ponto para ele, tá, o atalho mais simples, eu uso aqui o underline none. Tá ok? Então momentaneamente ele desliga o OSNAP, quer dizer, momentaneamente ele habilita o OSNAP para essa função exclusiva, que seria nenhum, né? Eu estou falando lá, não sei se vocês estão captando aqui, se eu segurar a tecla Shift e apertar o botão da direita, né, eu tenho aqui os OSNAPs instantâneos, tá ok? Por exemplo, se eu estiver desenhando uma linha, tá? Só para não perder os conhecimentos, aqui eu tenho vários OSNAPs ligados. Então a cada ponto que eu me aproximo, ele pega o OSNAP mais próximo. Se eu segurar o Shift e apertar o botão direito do mouse, e escolher somente Center, tá ok? Ele vai procurar apenas centros, vai instantaneamente. Mas imediatamente depois que eu acabar essa seleção, o OSNAP volta à configuração original, tá ok? Então essa função none, antes da seleção de ponto, né, ela exatamente desliga temporariamente os OSNAPs. Tá ok? Porque você já marcou o ponto aqui, ele não precisa selecionar novamente, tá ok? Mas muitas vezes nós precisamos, ao contrário, de um OSNAP específico, né? Eu gostaria que inserisse só em endpoints, aí eu colocarei aqui end, tá? Esse efeito aqui de colocar um OSNAP temporário, né? No caso none desliga, né? Nenhum, e end selecionaria apenas endpoints ou center, né? É exatamente essa função shift botão da direita do mouse. Tá ok? Center, quadrante, endpoint. É uma forma de inserir isso dentro de um comando do AutoCAD quando ele está solicitando um ponto. Né? Comando line ele vai me solicitar um ponto e eu posso estar com os OSNAPs ligados. Né? Essa função OSNAP é exatamente acionada quando o AutoCAD me pede um ponto para inserir um texto. Tá certo? No entanto, muitas vezes a gente precisa ligar OSNAPs específicos, né? Uma combinação de OSNAPs. Aqui eu vou voltar para o none. Então eu vou mostrar para vocês, não vai ter uma aplicação específica nesse programa, tá? Mas vocês já vão com essa informação que eu acho muito importante. Da mesma forma como eu armazenei a variável label, a variável attmo, eu até vou inverter aqui, ó, botar para cima, que na verdade eu deixo guardar todas as variáveis aqui e ao final devolver as variáveis, tá ok? Até para uma questão de organização. Então vou dar um Ctrl C aqui nessa linha, Ctrl V para facilitar a minha edição. Eu vou criar uma nova variável chamada OSNIMO, OSNAP Mode, tá ok? GetVar, o nome dela chama OSMode, OSNAP Mode. Então, guarde na variável OSM a situação atual do OSNAP. E aqui eu posso dizer setVar OSMode para o valor 0, ou seja, desligue, né? E no final eu devolvo ela. Copiei essa linha, Ctrl C, Ctrl V, setVar. Eu posso até que eu gosto muito de ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V, né? Então clico aqui, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Clico aqui, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Né? Porque como a gente já tem que digitar bastantes coisas, é interessante a gente ir otimizando o nosso modus operandi. Tá ok? E aí o programa está completo. Bem, então essas foram as principais, né? As mais principais, vamos chamar assim, variáveis de ambiente, né? E ao longo da execução de várias rotinas que a gente vai desenvolver nesse curso, nós veremos outras variáveis importantes, ok? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.